Paz do Senhor, irmãos, amém? Muito feliz de estar aqui essa noite e ter a honra e o prazer de ministrar a palavra para vocês. Como o pastor Severino falou, né, que ano maravilhoso que Deus nos deu, mais uma oportunidade de estarmos aqui, a última ceia do ano, mais uma chance de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e ainda celebrar esse ano incrível que Deus nos deu. Amém? A pregação de hoje vai sobre superando barreiras. Superando barreiras. Sabe, eu sou um cara, não sei se você é também, muito obrigado. Pô, esses obreiros são incríveis, não é não? Esses obreiros são todos incríveis. Muito obrigado, Edson. Não sei você, mas eu gosto muito de Olimpíadas. Eu gosto muito de esporte em geral. E nas Olimpíadas tem vários estilos de esportes diferentes. E eu gosto de tudo. Quando está em época de Olimpíadas, eu vejo tudo que eu posso. E tem uma corrida que me chama a atenção, que é a corrida em barreiras. Não sei se você já viu, mas existe uma modalidade do atletismo que é corrida em barreiras. E sempre me chamou muita atenção essa corrida em barreiras por conta da dificuldade, porque correr já é uma coisa bem difícil. E você vê aqueles atletas correndo tão rápido, e eu fico abismado tamanho a habilidade que eles têm. Mas a corrida de barreira sempre me chamou também muita atenção, porque além do cara correr muito rápido, ele ainda tem que ficar pulando aquelas barreiras até chegar na meta. E muitas vezes a nossa vida é dessa mesma forma. A gente está numa corrida e a gente tem muitas barreiras para poder enfrentar. A gente precisa ultrapassar essas barreiras dia após dia. Mas não sei se já aconteceu com você, mas tem hora que você começa a pular as barreiras e parece que nunca chega à linha de chegada. Você começa a pular as barreiras, as dificuldades vão vindo, você começa a pular uma após a outra, mas parece que a linha de chegada não chega, está sempre ficando cada vez mais difícil, e você começa a se perguntar para o Senhor: Senhor, quando eu vou chegar nessa linha de chegada? Porque é barreira atrás de barreira. E eu quero, através dessa analogia dessa corrida em barreiras, eu quero ministrar ao seu coração hoje. E essa corrida de barreiras tem 3 fases. A corrida de barreiras tem a primeira fase, que é a partida e corrida da aceleração. Então, ele vai sair do ponto de chegada, daquele ponto de partida, quer dizer, até a primeira barreira. Então, ele dá aquela explosão até a primeira barreira. A segunda é a corrida entre barreiras, quando ele começa a saltar a barreira através de barreira, uma após a outra. E depois, quando ele passa a última barreira, ele precisa chegar até a linha de chegada. Então, tem essas 3 fases. E através dessa analogia, eu quero falar ao seu coração hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Vamos orar rapidinho? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos. Muito obrigado porque estamos aqui. Muito obrigado porque temos o prazer de estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo já está entre nós. E eu tenho certeza que irá continuar falando ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, muitas vezes a nossa vida é dessa forma, igual esse corredor, que está lá ultrapassando barreiras nessa competição, indo ao objetivo dele, que é a linha de chegada. E eu quero te falar hoje que as barreiras nos preparam para viver os propósitos de Deus. Você hoje pode estar vendo barreiras na sua vida, e a vida não está fácil, a vida está difícil, você está enfrentando dificuldades, às vezes você passou a primeira, passou a segunda, mas daqui a pouco você já está ficando cansado, porque as dificuldades estão batendo sempre à porta, e você não está conseguindo ultrapassar isso. E eu quero te falar que muitas vezes Deus envia essas barreiras, Deus permite essas barreiras na sua vida, para te preparar para viver os propósitos dEle. As barreiras e as dificuldades que nós temos na nossa vida nos moldam para viver o que o Espírito Santo deseja que nós vivamos. Amém? Elas nos preparam. E por isso eu quero falar das barreiras de Pedro hoje. Ninguém lembra do apóstolo Pedro? Amém? O apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, uma pessoa que foi muito usada pelo Senhor, uma pessoa que foi referência para os apóstolos e para a igreja primitiva. E o Pedro, ele enfrentou uma barreira muito grande na vida dele, que essa é a barreira que eu quero falar hoje. E foi uma barreira impressionante, difícil, que foi quando Pedro negou a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Pedro, nesse momento que Pedro negou a Jesus, e como ele teve que enfrentar uma barreira muito grande na vida dele.
Mas eu quero destacar esse período da vida dele, desde quando ele recebeu de Jesus a palavra que ele ia pecar e negar ao Senhor, até esse mesmo Pedro que pregou a palavra em Atos e fez com que, através do Espírito Santo, muitas pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. A primeira fase e o primeiro momento é da partida e aceleração. Eu vou falar sobre discernimento e preparação. Mas abra sua Bíblia aí em Lucas 22. Vamos ler esse período da Bíblia. Esse momento da Bíblia que aconteceu com Pedro. Abre aí, Lucas 22, a partir do verso 31. Lucas 22, a partir do verso 31. Vamos ler do 31 até o 33, depois vamos dar um salto. Amém? Posso ler? Glória a Deus. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Agora vamos saltar para o versículo 54, um pouquinho depois, verso 54, que é o momento que Pedro nega Jesus. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E os insultavam de muitas outras maneiras. Se você pegar para ler Lucas 22, é todo o processo desde a última ceia de Jesus com os discípulos até Jesus sendo condenado. E no meio entre a última ceia e até Jesus ser condenado, acontece essa coisa que Pedro negou a Jesus. Porque Jesus vai até o Getsemane, não sei se você lembra, ele ora, lá soa sangue, sofre muito. Naquele momento Pedro dorme, e antes disso acontecer, foi essa conversa de Jesus com Pedro, falando que ele iria negar Jesus 3 vezes. E aí eu quero separar entre Pedro negando a Jesus, até Pedro pregando em Atos, em 3 fases. Essa primeira fase, como se fosse a partida e aceleração da corrida entre barreiras, até Pedro chegar nos propósitos de Deus para a vida dele. A primeira coisa que eu consigo perceber nesse texto e através da vida de Pedro é discernimento. É a primeira coisa. Porque, lendo esse texto, uma coisa fica clara: Pedro não tinha noção do que estava acontecendo. Isso é uma coisa muito clara que a gente consegue ver. Desde o começo até Jesus ser preso, Pedro não tinha noção do que estava acontecendo. Era um momento de batalha espiritual, era um momento de oração. Eram os últimos momentos que Pedro estaria ao lado do Senhor Jesus em vida, sem contar aí a glorificação do Senhor, que Jesus, depois que morreu, se encontrou com eles. Mas no momento de vida, aqueles eram os últimos momentos que ele estaria do lado de Jesus. E nesse momento, Pedro não tinha ideia de que ele precisava estar vigilante e se preparando para estar do lado do Senhor. Ele precisava de discernimento, mas ele não teve naquele momento.
Então, a primeira coisa que eu quero te falar é, será que você tem conseguido discernir o que está acontecendo em sua volta? E olha que interessante como a gente consegue ter certeza que Pedro não estava entendendo nada. Porque lá no versículo 33, diz assim, Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Pedro enche a boca dele para poder falar, olha, eu estou pronto para ir até o fim com o Senhor Jesus. Eu estou pronto para morrer com o Senhor, eu estou pronto para a prisão com o Senhor. Mas pouquíssimo tempo depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, ele enchia a boca para falar naquele momento que ele estava pronto. Mas, na verdade, ele não estava pronto ainda. Não era que Pedro não ia chegar lá, e Pedro ia chegar e chegou lá. Mas, naquele momento, ele não estava pronto. E será que você não precisa discernir melhor, ou até reconhecer que não está pronto? Às vezes você está enfrentando dificuldades na sua vida, o Espírito Santo já está começando, às vezes, a falar no seu coração que Ele quer fazer algumas coisas com você, Jesus está colocando propósitos e sonhos na sua vida, e você está orando, falando, Senhor, eu estou pronto, Jesus. Jesus, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem planejado para mim, eu estou pronto para viver o sobrenatural, eu estou pronto para viver o novo do Senhor. E Deus está olhando para você e está falando, meu filho, você não está pronto não. Meu filho, ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais a minha presença, fica um pouquinho mais próximo de mim, porque eu preciso ainda te preparar melhor, eu preciso ainda te lapidar melhor. Será que hoje Deus não está querendo falar com você? Olha, dá um passinho para trás e começa a analisar melhor a situação que você está. Pode ser que através das situações à sua volta, Deus já está falando com você, e se você só não está entendendo ainda. E pode ser que você só não ultrapassou essa barreira ainda, porque você não teve o discernimento de entender que Cristo está tentando te preparar para você chegar nesse novo dele, Cristo está tentando te preparar para você começar a viver uma nova história na sua vida, mas você está relutando, pedindo para Deus, Senhor Deus, eu estou pronto, eu vou viver, e o Senhor está falando, ei, espera um pouco, deixa eu te preparar primeiro, que você vai sim viver os meus propósitos, você vai sim viver a visão que eu tenho para você, você só precisa ter calma e deixar eu te preparar, amém? E esse é o próximo ponto, preparação. Preparação. Olha o que diz, no que lemos no capítulo 22, no verso 32. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha esse comecinho, contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Isso aqui é extraordinário que Jesus faz. Porque Jesus, ele já ora para que a fé dele não acabe e ainda diz que ele vai voltar. Pedro não tinha ideia que ele estava entrando num momento de dificuldade na vida dele, de tribulação, ele estava sem noção ainda. Só no momento que Judas chegou e entregou Jesus, e no momento que ele negou, que a chave virou, e ele entendeu o que ele estava vivendo. Mas antes disso, antes de ele entrar na tribulação, antes de ele começar a enfrentar as barreiras, Jesus já chega para ele e fala, olha, eu estou orando por você, para que a sua fé permaneça, para que sua fé não vacile. E quando estiver arrependido e voltado para mim, então Jesus, antes de ele entrar nessa tribulação, Jesus já está falando, ei, eu estou orando por você. Você vai ter o coração cheio de fé, você vai conseguir permanecer sem vacilar. E você vai voltar para mim, as coisas vão dar certo. Eu quero te falar, irmão, que você pode estar aí entrando ou já no meio de uma tribulação muito grande, uma dificuldade muito grande. Jesus está querendo te falar, olha, antes de você enxergar a vitória, antes de você chegar à transformação, antes de você ver o que eu vou fazer na sua vida, eu já estou falando para você, você vai conseguir. Jesus, antes de acontecer, ele está falando isso com Pedro. Jesus está declarando na vida dele que ele ia conseguir passar por aquilo. Antes de Pedro enxergar a dificuldade, antes de Pedro ter noção das coisas que ele ia enfrentar, Jesus já está falando, olha, eu vou encher seu coração de fé. E você vai voltar. Então, nessa noite, Jesus quer falar isso com você também. Jesus já estava preparando o coração de Pedro antes dele saber. E Jesus sabe as dificuldades que você está enfrentando. Jesus sabe as lutas que você está enfrentando. Jesus sabe que está difícil.
Jesus sabe que muitas vezes está doendo, e Ele quer te falar, olha, eu já estou orando por você. O Espírito Santo clama por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo já clama por você, e já está falando, antes você soubesse que você ia enfrentar essa situação, eu já estou preparando seu coração, eu já estou te enchendo de fé, e você vai conseguir passar por isso. Então saiba, essa barreira que você está enfrentando hoje, Jesus já sabia, e Ele deseja que você entenda, que você vai passar por isso, através da graça dEle, amém? Por isso que você está vivendo hoje, está te preparando para o novo de Deus. O que você vive hoje te prepara porque que Deus tem preparado lá na frente. Mesmo que não pareça fazer sentido nenhum, mesmo que essa dificuldade está te cegando, você não está conseguindo ver uma forma de Jesus usar isso, Jesus está te preparando para viver o novo dele. Amém? A segunda parte da corrida entre as barreiras, então, o corredor ele passou a primeira barreira. Então, Pedro ele passou a primeira barreira, ele começou a entender e começou a ser preparado pelo Senhor. Mas agora tem a corrida entre as barreiras, antes de chegar na meta. E eu quero falar sobre visão e fortalecimento. Eu vou abrir a palavra de Deus em João. Vamos abrir em João 21. João 21 conta o que aconteceu depois, João relata o que aconteceu depois desse momento que Pedro errou, desse momento que Pedro pecou e negou ao Senhor. Jesus, então, ele ressuscita, glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou, e depois de Jesus ressuscitar, Jesus vai encontrar com esse Pedro e conversar com esse Pedro que ainda está ferido em dificuldade. E aí, vamos ler a partir do verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Esse momento que Pedro nega Jesus foi um momento de muita dor para Pedro. Se você lembrar o que a gente leu lá em Lucas 22, depois que ele nega a Jesus, lá mais ou menos no verso 60, Pedro, quando ele vai sair, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Então Pedro, depois que ele cai em si e percebe o que ele fez, ele chora amargamente, ele sofre pelo que ele fez. E é muito interessante o que Jesus faz aqui, porque Jesus ele usa a dor de Pedro para gerar propósito e visão na vida dele. Se você pegar, Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta a Pedro se ele o ama 3 vezes também, para poder enfatizar aquele encontro que ele teve e o momento que ele negou a Jesus. Então, da mesma forma que Pedro negou a Jesus 3 vezes, por 3 vezes, Jesus, para poder lembrar daquele evento, Jesus fala, você me ama? E ele repete que ama o Senhor. E Jesus, as 3 vezes, reforça que ele deveria apacentar as ovelhas do Senhor. Naquele momento, Pedro estava triste com o que ele fez. E às vezes ele não se sentia digno, provavelmente ele não se sentia digno de executar a tarefa que o Senhor tinha designado para ele. Mas por 3 vezes Jesus está falando, olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dando propósito para Pedro. Jesus já estava dando a visão do que ia acontecer na vida de Pedro. Naquele momento, ainda não era a hora que Pedro iria realmente viver os propósitos do Senhor, porque eles ainda precisavam esperar em Jerusalém até que do céu descesse poder,
até que do céu descesse o Espírito Santo, eles foram cheios. Então, desse momento até o momento de Atos 2, a famosa pregação de Pedro de Atos 2, Jesus deu uma visão para ele, Jesus deu propósito para ele, falando, olha, você vai apacentar as minhas ovelhas, você tem um propósito para a sua vida, eu tenho uma visão para a sua vida, é só você esperar, deixa eu te lapidar, espera, do alto vai descer poder, o Espírito Santo vai te encher, você vai conseguir viver o que eu tenho separado para você. E era isso que Pedro precisava escutar. Pedro precisava escutar que Deus ainda o amava e ele tinha propósito. Meu irmão, Jesus te dará visão em meio às barreiras. Você vai começar a saltar as barreiras. E Jesus vai te encher, e você vai começar a conseguir superar barreira após barreira, e no meio dessa luta, no meio dessa dor, Jesus vai começar a ressignificar essa dor inteira, ele vai começar a apontar uma visão, a apontar propósito, em nome de Jesus, nessa igreja vai se levantar pessoas que enxergam visão e propósito em meio à dor, pessoas que enxergam provisão do Senhor em meio ao sofrimento, quando não enxergam nada, quando não conseguem ver saída, continua saltando as barreiras, uma após a outra, dizendo, o Senhor está comigo, Ele me dá visão, Ele me dá propósito, eu consigo enxergar além, porque o Espírito Santo me enche, amém? Glória a Deus, esse é o nosso Senhor. Pedro estava em meio à dor, gente, ele era ser humano, ele errou, ele pecou, e Jesus estava ressignificando tudo isso, e isso que o Senhor quer fazer com você, Ele vai ressignificar a sua dor, Ele vai ressignificar a sua luta. No meio onde você enxergava deserto, Jesus vai fazer florescer de lá. Onde não tinha água, vai brotar uma fonte de água viva, que é o Senhor. E isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, se você lembrar onde a gente estava, Pedro estava se achando autossuficiente, falando que estava pronto e não estava. Se você estudar um pouco mais, você vai ver que Pedro... e você estudar um pouco do Evangelho em geral, você vai ver que Pedro, ele sempre tinha uma resposta direta para Jesus assim, sempre falando, olha, se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Se todo mundo te largar, eu não te largo. E diversas vezes Pedro falou isso nos Evangelhos. E Jesus naquele momento estava falando, olha, senta aqui e vai aprender primeiro. Calma, baixa a bola. E foi nesse momento, no meio dessa dor, que Jesus fez brotar nele o ministério dele. E a partir dessa dor, que a transformação foi sobrenatural na vida de Pedro. E ele foi uma referência para a igreja. E por isso a segunda coisa, dessa segunda fase, é o fortalecimento. Porque se voltarmos lá em Lucas 22, Jesus também declarou já isso. Lá em Lucas 22, 32, está escrito assim, contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. E agora, presta atenção nisso. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus já estava declarando que é da fé, ele não ia vacilar. E mais ainda, Jesus falou, o que eu vou fazer na sua vida vai fortalecer os seus irmãos que estão do seu lado. Porque se você olhar no começo, olha o que está escrito lá no 31. Presta atenção. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Não era só Pedro. Os discípulos estavam sendo peneirados. Deus permitiu que o próprio diabo, peneirasse os discípulos. Não é à toa que, se você for ler os evangelhos, a Bíblia fala que os discípulos se dispersaram. Todos os discípulos fugiram. Se você for ler em Lucas 24, está falando dos discípulos em caminho de Emaús, que era o quê? Eles estavam saindo de Jerusalém. Por que eles estavam saindo de Jerusalém? Porque Jesus morreu, então eles estavam lá cabisbaixo, triste. Falar, ele não era o Messias, ele morreu, não era o Messias. Então, Pedro, ele seria uma pessoa usada por Deus para poder incentivar e fortalecer os irmãos naquele momento, falando, olha, Jesus ressuscitou, olha, Jesus está vivo, olha, Jesus falou para esperarmos em Jerusalém, não sai de Jerusalém não, todo mundo volta para Jerusalém, a gente vai orar, a gente vai clamar todo dia pelo Senhor, que o Espírito Santo vai descer. E então Pedro foi usado para que vários discípulos, não só os 12, permanecessem em Jerusalém e recebessem o batismo do Espírito Santo. Eu quero te falar que os milagres que Jesus vai fazer na sua vida precisam ser anunciados. O que Jesus vai fazer na sua vida, ou o que Jesus está fazendo na sua vida, precisa ser anunciado, precisa ser declarado. Olha, você tem noção que o seu testemunho pode ser o iniciar de um romper na vida de uma pessoa?
Você tem noção que uma vida de uma pessoa pode ser transformada a partir do que Jesus fez na sua vida? Pode ser que tenha uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa na sua faculdade, uma pessoa na sua escola, que às vezes só está precisando de alguém para poder falar, olha, o que Jesus fez em mim, Ele pode fazer em você. A transformação que Jesus fez no meu coração pode acontecer na sua vida. O Espírito Santo está te falando, olha, meu irmão, vai dar certo, você vai conseguir vencer, porque o mesmo Deus que fez em mim vai fazer na sua vida. Às vezes o irmão que está sentado do seu lado aí hoje à noite, está precisando de ouvir o seu testemunho, que às vezes o que ele está passando é parecido com o que você está passando, e você vai conseguir fortalecer seu irmão. Então entenda, o que Jesus faz na sua vida não é só para te transformar, mas é para também fortalecer os que estão do seu lado. E é isso que Pedro fez. É incrível como Deus faz tudo perfeito. Deus transformou a vida de Pedro e ao mesmo tempo usou isso para que as pessoas em volta dele fossem transformadas também. E esse é o nosso Deus. E com isso, nós vamos para a última parte da corrida, que é a corrida até a meta. Você começa a ultrapassar as barreiras, você começa a entender a visão, você começa a ter discernimento, Jesus começa a te mostrar os propósitos dele, você é fortalecido pela palavra de Deus, você começa a ser cheio de esperança, porque é isso que as tribulações fazem. Se você for ler lá em Romanos, eu não vou abrir aqui por causa do tempo, mas se você for ler lá em Romanos 5, a palavra diz que a tribulação nos gera perseverança, que a perseverança nos gera um caráter maduro, que nos gera esperança, porque nós conhecemos o amor de Deus por nós. Isso que diz lá Romanos 5, é isso que Pedro passou. Quando passamos por tribulações, elas geram em nós esperança, elas geram em nós um caráter maduro e aprovado, e nosso coração é cheio de uma esperança sobrenatural. Seu coração é cheio de uma esperança que não faz sentido. Por quê? Porque você está inundado do amor de Deus. Por isso que uma pessoa que tem fé parece louca. Por quê? Porque ela está tão cheia do amor de Deus, ela está tão cheia de esperança, que mesmo não vendo nada, ela consegue enxergar o que Cristo pode fazer. Esse é o Senhor, esse é o nosso Senhor. E isso que a tribulação faz. E por isso que nesse texto, Romanos 5, fala, alegrem-se na tribulação. Porque quem está cheio do Espírito Santo, vê que tribulação é combustível para viver milagre. Tribulação é combustível para viver algo novo. Tribulação é combustível para eu poder ver a mão do Senhor. Para a mão do Senhor agir, é preciso tribulação. É preciso dificuldade, é preciso que você não tenha mais solução, para que aí a mão de Deus comece a agir e você veja, o Senhor é bom. Amém? Esse é o nosso Deus. E por isso que eu quero ler, vamos ler rapidamente Atos 2, a partir do verso 37, que é o momento que Pedro prega. Então o Espírito Santo, se você ler Atos 1, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e eles são batizados com o Espírito Santo, e no meio desse batismo do Espírito Santo, começa a ser um mover tão grande, que as pessoas falam, cara, esses caras não estão bêbados? O que está acontecendo? Está acontecendo algo diferente ali, e aí no meio dessa muvuca que começa a acontecer, das pessoas acharem que tem até gente bêbada, de tanto alvoroço que estava acontecendo, Pedro se levanta no meio da multidão, e começa a pregar, e começa a falar das boas novas do Evangelho, começa a pregar sobre Jesus Cristo, como Jesus Cristo veio e morreu por nós. E depois dessa pregação, é o que acontece a partir do versículo 37, que diz assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é para todos que forem chamados para o Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Essa foi a primeira palavra de um apóstolo após eles serem cheios do Espírito Santo. Paulo teve a honra de ser a primeira pessoa, e naquele momento o Espírito Santo encheu ele de uma forma tão sobrenatural que 3.000 pessoas aceitaram Jesus.
3.000 pessoas, gente, genuinamente aceitaram Jesus. Isso é incrível. Isso é incrível. E o que eu acho mais interessante é que, como a gente leu no verso 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam. A pregação e o Espírito Santo se moveu de forma tão forte que o coração deles se partiam. Então eles estavam compreendendo o sacrifício de Jesus de uma forma tão forte que eles não conseguiam se conter, a ponto de falar, olha, o que eu tenho que fazer para receber isso? O que eu tenho que receber, o que eu tenho que fazer para viver isso que vocês estão vivendo? De tão forte foi aquela pregação. E olha que incrível, tudo começa com Pedro entendendo que não está pronto. Tudo começa com Pedro falando que ia morrer por Jesus, mas na verdade ele estava negando Jesus. E essa trajetória culmina com Pedro, pronto e pregando o Evangelho. Pedro começa aquele momento de trajetória em dor, em tristeza, porque ele estava vendo que ele não estava pronto para viver aquilo. Mas ele termina com visão e propósito, porque se você lembra o que a gente leu em João 21, Jesus fala para ele até a forma que ele ia morrer. Então Jesus estava falando para ele, olha, você vai conseguir viver o que você está falando. Você só precisa ser preparado. E tempos depois, estava Pedro pregando para multidões, sendo usado pelo Senhor para transformar a realidade de muita gente. Meu amigo, eu quero te lembrar, e eu quero que você preste atenção no que tudo que a gente leu até agora. A única coisa que Pedro fez foi pecar, meu irmão. Pedro não fez nada de especial. Não teve palavra mágica, não teve atitude mágica. Foi simplesmente a graça do Senhor abundando no coração de Pedro. Foi simplesmente o poder do sangue de Jesus explodindo de amor no coração dele. E eu quero te lembrar que Jesus morreu na cruz, não só pelo pecado de Pedro, mas pelo seu pecado também. O sangue de Jesus tem poder para não só transformar a realidade de Pedro, mas transformar a sua realidade também. Jesus quer que você entenda hoje que isso que aconteceu com Pedro, de Pedro entendendo que ele não era capaz de fazer aquilo que Jesus estava pedindo, Pedro entendendo que até o que ele estava falando, que ele achava que ele podia fazer, ele não conseguia fazer, e no final ele foi um dos maiores pregadores que pisou aqui na terra, uma pessoa que guiou a igreja do Senhor para mais perto do Senhor, uma pessoa que foi usada para transformar milhares de pessoas, a ponto de os apóstolos começarem a ser assassinados, os discípulos começarem a ser mortos, tamanha expansão do reino de Deus, e Pedro foi uma referência para esse povo. Jesus quer te falar, olha, não foi porque Pedro era especial, mas foi a graça de Jesus inundando a vida de Pedro, e esse mesmo sangue, essa mesma graça está estendida para você, e Jesus quer te falar, você pode ser usado, você pode ser cheio, você pode fazer a diferença, você só precisa entender que a minha graça te basta. É a graça do Senhor Jesus, é o sangue do Senhor Jesus que nós lembramos aqui hoje, é o corpo de Jesus na cruz que nos dá poder, que nos dá fortalecimento, que nos prepara para conseguir viver essas coisas, irmãos. Você pode viver isso. Você pode ver esses sonhos que Jesus está começando a falar para você no seu coração, que você começa a pensar, olha, isso aqui é muito louco. Senhor Deus, isso aqui está muito longe da minha realidade. E o Senhor está falando no seu coração. Mas sabe o problema? Que você está atrelando isso à sua capacidade. Jesus quer falar, olha, separa esse negócio de sua capacidade. É eu que vou te levar para isso. É eu que vou te levar para esse propósito. Não é a sua força, não é a sua capacidade. E assim foi com os discípulos. Se você estudar a história da igreja, você vê sobre a morte dos discípulos. E Pedro, ele foi morto crucificado. E Pedro, morto crucificado, o último pedido dele foi para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse Pedro que negou a Jesus numa rodinha, numa fogueira, foi o mesmo Pedro que pregou o evangelho com tanta ousadia, a ponto de ter que ser assassinado numa cruz. Mas ele se sentia tão inferior a Jesus, ele se sentia tão uma pessoa no pó, uma pessoa que não tinha o valor que Jesus tinha, a ponto de falar, olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço. E era esse mesmo Pedro que nós lemos antes agora.
Então entenda, essa mesma transformação pode acontecer na sua vida. Você pode ultrapassar as barreiras. E eu não sei que fase você está. Pode ser que você hoje está lá no começo e está precisando de discernimento. Pode passar para o próximo slide, por favor? Você pode estar lá no começo, você está precisando de discernimento, você está precisando que Deus expanda a sua visão. Você está precisando que você comece a entender o que está acontecendo à sua volta, e o Espírito Santo começar a te mostrar o que está acontecendo, o Espírito Santo começar a te preparar para poder viver o que Ele quer para você. Ou você pode ser que você está num momento de visão, você está clamando para o Senhor, Senhor, me mostra o seu propósito para a minha vida. Da mesma forma, Senhor Deus, que o Senhor mostrou para Pedro, Pai, que ele ia apacentar as ovelhas dele. Eu sei, Pai, eu sei que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, me dá dons e talentos. Eu sei, Senhor, que eu posso ser usado pelo Senhor. Eu sei que a minha vida pode ser uma ponte para que pessoas conheçam a Ti. Senhor Deus, me dê visão. Você pode estar nesse momento pedindo visão e propósito para o Senhor. Falar, Senhor Deus, você está lá ultrapassando barreira, a vida está difícil, aí você está cambaleando, cai numa barreira, levanta na outra. Você está falando, Senhor Deus, me dá propósito, me dá visão. Ou você está na fase do fortalecimento, Jesus está falando com você, Jesus já está fazendo um milagre na sua vida, mas você tem que começar a entender que o que o Senhor faz na sua vida é para ser compartilhado. E tudo isso entendendo que é a graça de Deus que nos potencializa. É a graça de Deus, é o sangue de Jesus que me dá discernimento. É o sangue de Jesus que me prepara. É o Espírito Santo me enchendo que me dá visão. É o Espírito Santo me enchendo que me dá fortalecimento. Se coloque de pé, vamos orar. Não sei qual situação você está. Eu só sei de uma coisa. O mesmo Deus de Pedro é o Deus que nós servimos. O mesmo Espírito Santo que desceu dos céus em Atos 2 é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, amém? Então não sei que fase você está. Eu só sei de uma coisa, o desejo do Senhor é que você consiga chegar na linha de chegada. Você consiga viver essa transformação. O desejo do Senhor é que Ele te dê um propósito, uma visão, te fortaleça e te ajude a ultrapassar as barreiras. Então, se o Senhor falou com você, coloque a mão no seu coração.